boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá qual for o horário que você estiver acompanhando mais esta viagem pela história da música cristã no Brasil. Hoje para relembrar mesmo, hoje para fazer a gente se emocionar. Hoje nós temos aqui Alberto de Matos Chuchu ou a Turma do Print. Olha aqui, já deu certo. Ah, que bom. Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo e vendo muito bem. Tá aí no seu carro. Hoje é tudo diferente, né? Hoje a Tudo live é diferente. Inclusive, esse carro aqui é alugado. Gente do céu, que beleza, que luta, mas eu já quero começar agradecendo aí por você ter aceitado esse convite para conversar um pouquinho com a gente e mesmo aí nos imprevistos da vida, que você conhece muito bem, é o homem da estrada, né? Yeah. Então isso aí não é novidade. Mas muito obrigado, viu? Inclusive você pode dizer um pouco do que aconteceu para a turma saber aí o que você passou ou o que está passando. Meu carro apresentou um problema e mandei arrumar, né? Já teve que guinchar de 3 lugares diferentes do Brasil, de Belo Horizonte. Eu estava indo para Brasília, teve que guinchar de novo. E tá na hora de trocar, né? 200 e tantos mil quilômetros. Eu fico dizendo assim, não, meu carro é bonito, é bom, é grande, e o imposto fica mais barato. E já o meu gerente do banco falando, olha, você tem que trocar esse carro, que é um apoiador nosso gerente, irmão muito querido. Chuchu, você não pode ficar com esse carro de quilometragem tão alta. E a Bíblia diz para a gente ouvir os irmãos, né? E agora, dentro de 15 dias, aconteceu 3 vezes. Fiquei na estrada, teve que fazer todo o procedimento de novo. Rose correndo, alugou esse aqui. E aí tinha live, a gente tentando chegar. Bom, consegui parar num lugar aqui para a gente atender vocês. E também é uma grande oportunidade para a gente. Eu fico muito feliz de estar aqui. Ah, que bom, que bom. Eu também muito feliz. Para a turma aí, alguns acompanham. Já tem um tempinho que a gente teve aquela primeira conversa, foi no auge da pandemia. E foi uma conversa muito significativa, muito impactante. E quando eu fui ajustar as conversas, né, os vídeos, para começar a subir para o YouTube, a sua foi uma que teve problema lá, o Instagram, até hoje eu não sei o que houve. Então, graças a Deus, conseguimos alinhar aí para ter uma nova conversa, contando um pouquinho dessa história, né, que é incrível, que muita gente, inclusive, nem faz ideia, né? Você está em plena atividade. Estamos em 2023 e você, graças a Deus, aí, em todo o Brasil com o seu ministério, mas essa história começou bem lá atrás, né? E eu vou te fazer a pergunta novamente, porque a ideia, inclusive, é subir para o YouTube. Uhum. Eu queria que você falasse um pouco para a gente aqui como é que a música surgiu na sua vida e como é que ela cruzou com o Evangelho. A música surgiu na minha vida logo muito cedo, né? Eu trabalhava eu improvisava naquelas rodas de trova, né, de repente. Meu pai já me colocava ali com 6 anos. E eu sempre tive muita facilidade com a rima e com as palavras, então, para mim, era fácil, para eles era muito divertido, porque eu era muito pequeno, né? Mas eu nunca fui afinado assim, não, mas eu conseguia fazer os repentes, ficava muito engraçado, eu me saía bem com pessoas muito mais velhas, e a música entrou por ali. Mas instrumento mesmo foi acontecer na minha vida aos 15 anos. Eu peguei um violão pela primeira vez, era um violão do meu avô, que deve ter deixado para o meu irmão, mas meus irmãos nunca se interessaram por ele, ele ficou lá. E um dia eu comecei a dedilhar e me deram 2 aulas, e bastou para que eu me apaixonasse pelo violão, e hoje ele é um instrumento para mim de evangelização. Todos os dias eu saio às ruas, eu entrego uma Bíblia por dia, eu procuro alguém para falar de Jesus, é um projeto sério da minha vida, uma vez por dia. Então, às vezes eu chego lá, por exemplo, eu chego numa roda de samba, eu digo, posso cantar um samba para vocês? Só claro, senta aí, aí eu pego o violão. Eu estava lá quando o vinho acabou, bem no meio da festa. Dava até dó da carinha do noivo franzindo a testa. Eu ia sair, mas confesso pra ti, acabou minha pressa. Eu tava pagando pra ver o que iriam fazer pra tomar essa brecha.
envergonhada, a noiva tão linda cantava sorrindo. Aí eu conto a história com música, depois dou uma Bíblia, oro com as pessoas. E o violão é meu companheiro para tudo. Desde aquele dia, quando eu cruzei com ele, a música foi entrando cada vez mais. E você já vivia no ambiente cristão ou isso veio depois? Veio depois. Porque foi justamente quando eu conhecia Jesus que eu me interessei por tocar, né? Se bem que eu vinha de uma família católica, né? Não era uma família que não tivesse amor a Jesus, nem temor, mas não é aquela coisa mais comprometida, né? Mais envolvente, como a minha experiência veio com o Senhor numa praça, né? E aí, quando eu voltei para casa, eu já voltei. Eu ganhava vacas da minha avó, e aí, porque ela me dava as vacas, normalmente eu tinha dinheiro. Então já passou um cara vendendo Bíblia, aquelas Bíblias desse tamanho, assim, católica, né? Que tinha os apócrifos, inclusive, que são livros muito bons, indico também, não como inspiração para estarem lá na palavra de Deus, porque eles não foram selecionados. O Senhor não quis que eles tivessem esse status de palavra de Deus, mas são livros bons, né? E ela grandona aquela Bíblia, eu comprei ali, o cara passou vendendo na porta da minha casa, e eu ia com aquela Bíblia para Batista Independente, com aquela Bíblia, o pessoal ria. Logo me interessei pela música ali. Mas minha família é pelo lado da minha mãe, tanto é que esse violão era do meu avô. Tem muita gente envolvida com música, com arte, com televisão. E eu recebi essa herança musical da minha mãe mesmo, que também era professora de piano, tocava piano, canta ópera até hoje, a minha mãe, né? Então, veio de lá essa coisa musical, assim. Qual é a cidade? Que cidade que você cresceu? Foi São Paulo capital, não, né? Não, não, Pelotas, Rio Grande do Sul. Você é gaúcho, eu tinha esquecido esse detalhe. Pelotas. Eu conhecia Jesus numa praça, um pastor pregando. E naquele dia, o que aconteceu comigo foi muito incrível, porque eu não comia carne, né? Eu via o meu pai matar as ovelhas na fazenda lá da minha avó. E a ovelha, você dá uma mamadeira para ela, ela conhece a sua voz, é como você fritar o seu cachorro. Aí meu pai pegava a ovelhinha, ela vinha andando assim, aquele olhinho amarelo, não dava um berro, ele amarrava a perninha na árvore que tinha lá, não sei se era uma figueira, parece que sim, e amarrava lá, de cabeça para baixo, cortava aqui, o sangue descia todo num balde, ela não dava um berro, ela parecia que ela sabia que ia morrer. Mas aquilo tudo era o Senhor já preparando o dia que o Calvário me seria revelado. Porque aí o pastor foi lendo Isaías. Quem deu crédito à nossa pregação? E aqui se manifestou o braço do Senhor. Ele foi subindo diante de nós como um renovo, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que atraísse o nosso olhar. E ele foi desprezado e o mais indesejado entre os homens, porém ele levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Até esse momento, eu não tinha entendido o Calvário, não tinha ligado essa figura ainda a Cristo. Mas quando ele falou, ele foi levado como ovelha muda. Eu não consigo não me emocionar, né? Mas ele foi levado como ovelha muda para o matadouro. Ele não abriu sua boca. E o Espírito Santo logo me mostrou o Cordeiro. Ali o Calvário se descortinou para mim e o Senhor Jesus conquistou meu coração. Eu entendi que eu era um pecador, que eu precisava ser salvo, que eu precisava confessar o Senhor, e foi naquela praça, naquele dia, aos 15 anos. Rapaz, que coisa linda, né? Como Deus faz as coisas. E aí você se converte, entra na igreja. Então, como aqui
a gente vai muito pela veia da questão da música. Quando você entra no universo de igreja, o que te causa impacto na música? O que você passa automaticamente a ouvir? Como é que então, as suas percepções dentro da igreja na área da música? O que estava acontecendo naquela época? Então, pastor Ramon, eu fiquei um tempo naquele local lá, porque eu tinha uma amiga, foi assim, o pastor que pregou era o pastor Clarindo Filho, do Evangelho Quadrangular. Depois eu tinha uma amiga da Batista Independente, só que lá no Sul, naquele tempo, a Batista Independente parecia uma Assembleia de Deus, né? Que hoje eu trabalho muito com a Assembleia, mas tinha muita restrição naquele tempo, para bateria, para coreografia, para música, nesse contexto que hoje mudou tudo, né? Mas havia isso. Teve igrejas que não deixavam tocar uma bateria, uma guitarra, né? Eu acho que a igreja perdeu muito tempo, foi entregando para o diabo as artes, os ritmos, os instrumentos, tambores, reco-reco. O diabo não tem um ritmo, ele não tem uma música, o diabo não tem um gênero musical, ele não tem um instrumento sequer, né? Se dependesse do diabo para crescer um capim, não teria capim. Ele não tem nada, né? Nosso Deus tem tudo e é dono de tudo. Então, eu não fiquei muito tempo ali. As canções também naquele tempo, hoje você vai numa Assembleia de Deus, numa Batista, você ouve as canções, porque eu ouvia muita canção na minha casa, eles ouviam MPB, ouvia Chico, Caetano, Djavan, veio acho que um pouquinho depois, Milton Nascimento, Bethânia, Gal, eles ouviam essa galera aí, né? E aí aquele tipo musical, eu comecei a ver um pouquinho disso nos Vencedores depois, mas demorou. Depois o João, né, lá no Pescador, Sérgio Pimenta, e aí eu fui me apaixonando por esse estilo, mas não tinha. Então eu terminei saindo, e uma virada de chave foi quando eu passei numa praça e vi um amigo meu, que é meu amigo até hoje, o Zé Luiz, cantando uma música assim, talvez você conheça. Braços musculosos de tanto trabalhar, homem forte, sem medo da morte, o carpinteiro. Mais de 20 anos trabalhando com seu pai, cortando madeira, fazendo cadeira, o carpinteiro. Vivia em nosso lugar, passando o que todos vão passar. Aí ele foi descrevendo Jesus, né? Beijou sua irmãzinha, brincou com seu irmão, homem que ria. E eu comecei a enxergar uma forma de canção que era diferente, e também um conteúdo diferente e até um perfil diferente daquele de Jesus, que às vezes eu imaginava um palmo do chão. Me apeguei a esse cara, eu já tinha 17 anos. Ele estava passando férias, quando ele foi para Belo Horizonte, eu falei, pai, eu quero ir atrás dele. Meu pai já tinha notado minha transformação, que foi muito radical, dei muito trabalho até os 15. E aí meu pai autorizou e eu fui para Belo Horizonte, atrás dele, do Zé Luiz. E me tornei discípulo mesmo dele, porque ele era discípulo de Cristo. A música do Patrick, do Vida Abundante. Isso mesmo, isso mesmo. O Zé Luiz fazia parte do Vida Abundante? Oi? Ficou baixo aí? Ficou baixo, né? Será que é eu ou tu? Foi alguma questão, às vezes, no compressor, ou então entrou uma ligação aí. Tá me ouvindo? Agora eu tô bem, voltou. Tá, beleza. Só para eu entender, o Zé Luiz fazia parte do Vida Abundante? Não fazia. O Zé Luiz fazia parte da Jocum.
Ah, era Jocum, agora entendi, porque a música era do Vida Abundante, É, joia. e aí eu fui para Jocum aos 17, nem poderia, né? Mas era o senhor conduzindo tudo. Fiquei em Jocum até os 19. Aí eu fui convidado para tocar guitarra numa banda que era americana, que era o Novo Mandamento. Só que eles ficavam no Brasil, eles iam para os Estados Unidos, voltavam. E aí a Vone, a Vone está com 80, quase 90 agora. Inclusive eu vou visitá-la em setembro, se Deus quiser, lá em Boston, a gente deve se encontrar. Mas a Vone que abriu a porta para eu entrar definitivamente nessa questão musical, porque ela estava querendo trazer o Salt para o Brasil, que era do Kids Praise, né? E foi nessa conexão aí, como é que eu fui selecionado para ser o guitarrista daquela banda. Eu nunca toquei de uma forma que justificasse isso. É o Senhor, né? Fui aprendendo, adaptando as músicas, e ninguém acertava aquela voz do Salt, que é assim, eu faço sempre, né? O pessoal vê. O americano falava assim: "Hey, my weakness will always make me strong. I want to do now praise all day long. If I should stumble, they ought to bring me up." De tanto ouvir essa voz, trabalhando nas traduções, e os americanos não autorizavam a, aos profissionais, os quais eram selecionados para fazerem o Salt brasileiro. Eu falei: eu acho que eu faço essa voz aí. Eu estou vindo direto. Quando eu fiz, eles já sorriram, mandaram para eles, gravei, passou. E aí eu entrei nesse universo infantil, que eu queria ser pastor, né? Quer dizer que você entra no universo infantil pelo vínculo da Jocum que você conheceu e queriam trazer o King's Praise. O King's Praise é King's Praise, não é isso? Kids É o Praise, Kids Praise. que O Kids Praise, traduz, ficou traduzido como Louvores da Garotada aqui no Louvores da Brasil. Garotada. O Kids Praise, ele era do Maranata? Ele era da Maranata? É Era, mas isso? depois mudou para o Word, né? Quando mudou, ou ao contrário, eu não sei te relatar isso muito bem, porque eu também não lidava com isso, né? Eu só fazia as gravações e sempre fui uma pessoa muito conectada na linha de frente do evangelismo, do pessoal, do corpo a corpo. Como eu fui ganho numa rua, até hoje eu saio para as ruas, até hoje eu vou fazer evangelismo debaixo de árvore, monto meu cenário embaixo de uma árvore, pego os bonecos, levo o som, tem que usar gerador às vezes, vou lá para o meio do Nordeste, lá onde você vai dormir, passa uma aranha desse tamanho assim pertinho de você, um calor, um sol para cada um, os carros montam nas pedras, pode ser 4x4, no seco, não é no molhado, não. Você sai, empurra, põe pedra, para chegar lá onde quase ninguém quer ir, né? E quando a gente chega lá, você olha assim: aqui não vai ter criança, liga o som para você ver. Eles brotam de todos os lados, e aí vale cada picada de pernilongo, cada noite desconfortável, e é maravilhoso fazer isso. Eu sempre fui conectado a essas ações, desde o dia que eu conheci o Senhor. Daí eu fui para Jocum, recebi aquele impacto que a Jocum causa na gente em relação ao evangelismo, que é chamado para todos, né? E eu fico aqui uma exortação para o povo do Senhor: aproveitem, porque o funil está cada vez mais estreito e vai chegar um momento que a gente não vai ter essa liberdade. Eu quero não ter aquele pensamento: puxa, por que eu não falei? Por que eu não fiz quando podia, né? Então, e aí eu uso a música para isso, pastor Ramon. É tão maravilhoso. É um presente. E eu estou achando incrível a questão das conexões, e aí você entra, não era de causa pensado nesse sentido, você começa a trabalhar então, né, na vinda desse material aqui para o Brasil. Você mesmo falou da questão das versões, né, das traduções e tal. Quando você teve contato com o original e começou a versionar a questão do português, você tinha ideia que ia ser algo tão icônico como se tornou?
quando você começou a fazer isso, você, não, isso aqui realmente vai marcar uma geração ou não? As coisas só estavam acontecendo e você nem tinha expectativa a esse respeito? Não, não tinha. Eu achava que seria algo passageiro. Até gravamos um álbum, eu nem imaginava que fôssemos gravar 2, depois 3, né? Depois 4, sendo que o 4 nós perdemos no incêndio da Bom Pastor, da gravadora, né? Que estava por lá. Mas até o terceiro nós gravamos. Eu imaginava que seria algo passageiro, totalmente transitório. Até porque eu tinha outros objetivos em relação à música, que era mais uma coisa para jovens e depois para a galera adulta, para adoração. E sempre muita música para evangelismo. Então, eu não achava que o infantil teria chegado na proporção que chegou, né? Jamais. Ali eu estava apenas fazendo versões de música infantil, ainda não escrevia as Então, canções. o primeiro Louvores da Garotada, ele sai em que ano? Você lembra? Estou tentando lembrar. 1983. 83 saiu um. Eu sou de 80, então eu era público-alvo de vocês, com certeza. Você nem isso era, porque era de 3 para frente. Eu ainda estava, mas é interessante porque, principalmente, estamos falando dos anos 80, né? Hoje nós vivemos num mundo, tudo gira muito rápido, tudo é descartável, inclusive as coisas vão mudando, mas agora, quando a gente volta para os anos 80, não. A música era algo mais estável nesse aspecto, né? Ah, sim. Então, o que vocês estão fazendo em 83 vai atingir aí anos, né? Diferente de hoje. Mas quando você começa a fazer isso, o que tinha de música infantil da época que você lembra? Quem que estava? Tinha Sandrinha. Sandrinha já era o Pingo de Gente, é isso? Do Pingo de Gente. Não, era Vaninha. Vaninha era Pingo de Não, Gente, tinha, né? isso, Vaninha, Pingo de Gente, Sandrinha era de outra linha, né? Mais da Assembleia de Deus. Tinha umas histórias também narradas de Davi. Tinha muito pouca coisa, né? Tinha muito pouca coisa. Que eu conheço, que eu tenha conhecimento, né? Maurão já tinha lançado? Maurão e seus bonecos? Olha, não. Ainda não, né? Provavelmente o Maurão já fazia o que faz, mas ele não era conhecido, né? Eu conheci o Maurão dentro da Bom Pastor também. Foram ali... Tive uma certa convivência com o Maurão, mais aquela coisa de encontrar dentro da gravadora, e às vezes em algum evento, porque os seus bonecos, né? Se bem que o Maurão, até hoje eu digo isso, o Maurão não faz um trabalho infantil com os bonecos, né? O Maurão, as crianças gostam por ser boneco, mas o próprio humor do Maurão, a própria forma como os assuntos, já é para o adulto, né? Era diferente. Mas ele fez um trabalho muito bom, muito maravilhoso, que até hoje eu escuto. Os bichos são nossos amigos. Você conheceu? Sim, conheci. Vencedores Distribuía. Aquele trabalho do Maurão era excelente. Se bem que não era assim um projeto evangélico, né? Mas era um projeto cultural, os conceitos do evangelho dentro dele. Gostei muito. Maurão muito criativo, muito bom, né? O Chuchu, né? A turma te chama de Chuchu, Alberto, enfim. Estamos em 83, então você começa a gravar tecnologia muito diferente do que é hoje. Quando você se vê ali cercado por aquele monte de criança, como é que foram essas dinâmicas? O Louvores da Garotada 1, se eu não estou enganado, ele é basicamente, a grande maioria das músicas são daquela série do Maranatha Praise, né? Que você tem ali, que inclusive é interessante porque eram cânticos da igreja, não eram cânticos infantis, eram cânticos que cantavam, Vencedores gravou, no Louvor 1, por exemplo, algumas das músicas, não tinha pegada infantil. Eles aparecem... Não, algumas tinham. Se fosse eu, uma borboletinha dava graça pelas minhas asinhas. Mas você tinha Buscai Primeiro, por exemplo.
Mas olha as músicas que a gente cantava na igreja. Ó. Busca primeiro o reino de Deus, né? É a música. Outra. Pai, eu te adoro. Né? Canções, depois. Hoje é tempo de louvar a Deus. Isso tudo a gente gravou, se bem que foi no 3, não foi no 1, né? Mas muitas canções eram justamente dentro desse contexto. Canções da Maranatha Music, que foram adaptadas para esse universo infantil com um roteiro de história totalmente infantil, né? Baita roteiro, eram as cantatas, viraram as cantatas infantis, né? E como é que foi? Deixa eu entender, vocês gravaram Louvores da Garotada até o 4, é isso? Até o 4, exatamente. Mas o 4 não chegou a ser conhecido, porque o quarto, quando a Bom Pastor pegou fogo, a matriz ficava em rolo, lembra? Sim. Aqueles rolos, né? E estava num armário que o fogo não chegou lá, mas destemperou, nós perdemos toda a gravação. Já mixado, já estava tanto o projeto aberto quanto já mixado, pronto para ser lançado, e foi quando a Bom Pastor incendiou. E aí a Maranatha Music faz um acordo, aí que acontece, que sai da Maranatha Music, e a outra gravadora, então, não autoriza a sequência desse material em português. Aí vai nascer a Turma do Print. Então vem nessa transição. O repertório do 4 vocês fizeram depois? Ou foi um repertório que não foi liberado mesmo e por aí ficou? Não foi liberado. Não lembro de nenhuma música que fosse cantada fora, dentro desse universo de canções congregacionais. Era totalmente inovador, com nenhuma música conhecida, né? Tinha um vilão que cantava, que eu me inspirei até nele para fazer o João Maldoso, porque já que não poderia ter mais no Brasil, né? Que era um ratão, era uma ratinha Charity, que nós nos inspiramos, até na Turma do Print a gente trabalhou muitos conceitos desse álbum, mas já com músicas minhas, com outra história, com outra pegada. Entendi. Então aí a gente já... Quando chega nesse ponto de criar a Turma do Print, qual que é o ano que surge a Turma do Print? 1994. 1994. Então, é 11 anos, né? Você grava o primeiro em 83, então já tem toda uma década. Qual Na verdade, passaram 10 anos mesmo, porque em 93 eu estava escrevendo Print e fazendo contrato com a gravadora, e começamos a gravar em 93. O Print é lançado de forma em vinil, né? Vinilzão, em 93. Porém, a gente já estava cantando por aí em 94, mas a gente já estava cantando em 93. Né? Inclusive, deixa eu fazer a pergunta que eu ia fazer, e a gente entra nesse assunto. Em que momento, ou qual disco, que você entende que você tem um chamado para a questão das crianças? Porque você falou que começou versionando, você queria jovens e tal. Onde é que vira o disco para você? É uma pergunta difícil. Nem sei se já viram. Assim, por eu ter entrado pela porta dos fundos, por eu não ter ouvido uma voz clara, um chamado, né? Vai por aqui, foi acontecendo, não me emocionei, não me arrepiei, não teve essa condição. Até hoje isso não aconteceu. Mas hoje eu sei que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, e na sua soberania
ele de fato me separou. Não é possível que não seja. Eu tenho 700 músicas gravadas em português, nesse universo infantil. Eu tenho umas 200 músicas que estão fora desse universo que quase ninguém conhece, né? Se eu não cantar, quando eu ministro meus cursos, que eu canto essas canções para as pessoas, elas dizem assim, puxa, mas que legal isso aí, a gente não conhecia, tem gravado? Eu falo, não. E tem um projeto que eu gravei, que tu sabes, né? Mas que eu não fiz nada com ele ainda. Então, é claro, aí começa a ter músicas gravadas em espanhol. Já são 240, perto de 240 músicas. Em espanhol. Eu nem conheço as pessoas que gravaram, nem sei quem são. E agora em inglês também, né? Caminhando canções em inglês, na América. Foi para o mundo. As canções que o senhor me deu foram para o mundo. Então, é lógico que isso mostra um maestro regendo essa orquestra aí, né? E eu fazendo parte desse processo, servindo a Deus a cada dia. Mas isso não teve, eu digo, puxa, foi naquele dia eu sentia isso mesmo, não. Foi acontecendo, foi tão gradativo. Você sabe quando o dia está amanhecendo, você não consegue dizer, vai agora que amanheceu, vai clareando quando você... Eu imagino que a minha história é assim, né? Impressionante, porque quando você fala até hoje, não sei se a ficha caiu, é tão perceptível a tua paixão e o teu amor, né, pelo que você faz, que nem passa pela nossa cabeça nesse aspecto. Mas sem dúvida nenhuma, a autoridade, a identificação, a influência, isso aí a gente... É impressionante como isso foi expansivo, né? A importância disso que vocês começaram lá de uma maneira despretensiosa. Inclusive, em termos de alcance, tem um dos discos assim que você falou que não imaginou que ia gravar o segundo, depois não imaginou que ia gravar o terceiro. Da turma do Salt lá do Louvores da Garotada, qual foi o que mais vendeu? Você tem uma ideia? Eles foram muito juntos, né? Sempre muito parelhos. Claro que um lançamento ele dá uma puxada, mas depois equilibra, né? Então, eles foram assim. E a turma do Print também, assim, né? Ia junto ali. Mas eu vou te responder uma coisa que você não perguntou. É porque a minha paixão era pelo evangelismo. Então, se eu tenho... Eu sabia que eu tinha um chamado... Porque, assim, evangelizar foram as últimas palavras que o senhor nos falou. Então, assim, vocês vão para o mundo, vocês vão contar isso para todo mundo. E depois o senhor foi lá em Betânia, depois ele não voltou até hoje. Por que, senhor? O senhor não voltou? Esse meu amor pelas pessoas e pelo evangelismo e pelo Senhor é que me faz nadar nesse mar. Não interessa onde eu estou, para quem que eu estou falando. Então a porta apareceu, eu tenho esse chamado, porque o evangelista é um chamado. Apesar de ser uma ordem para todos, tem aqueles irmãos que, como eu, sabem quem são. E aí a gente vive para isso. Quando você vê a morte de Arão, como que Arão morreu? O Senhor fala com Moisés, hoje Arão vai embora. E ele chama Arão, ele sobe o monte. Arão, não há relato que ele estivesse doente, não há relato que ele tenha sido carregado, não há relato de fraqueza, de cegueira, de surdez. Ele subiu com Moisés, provavelmente conversando. E quando chegou lá no Monte Or, parece que é esse o nome, ele tira as vestes sacerdotais de Arão. E Arão cai morto. Acabou, ele vivia para isso. Então, assim, se eu tenho uma oportunidade, se o senhor está abrindo as portas para que muitas crianças sejam alcançadas, eu estou cumprindo o meu chamado. Outro dia o John chegou da China, veio para o Brasil,
veio só de passagem, não pôde voltar, pegou a pandemia ali no começo. Aí os caras perguntaram, mas John, o que você vai fazer agora? Você, você não pode voltar para sua casa, o apartamento dele está fechado lá até hoje com as coisas dele lá, ele já tinha se estabelecido por lá, estabilizado inclusive também. E aí ele disse, vou fazer o que eu sempre fiz, não interessa onde eu estou, tem um chamado. Então eu falo, puxa, é isso que acontece comigo. As portas foram abertas nesse universo, é aqui que tenho tido muitas oportunidades, mas quando eu saio às ruas, eu abordo os adultos, até que o senhor volte. A gente vê tanta coisa nas ruas, sabe, Ramon? As pessoas são iguais a nós. Qual é a diferença entre eu e aquele que o pessoal chama de nóia? Nenhuma. Nenhuma. Nós buscamos as mesmas coisas pelos mesmos motivos egoístas. Só que eles caíram numa cilada e não conseguiram sair. Eles não estão lá porque eles querem. Pergunta se eu planejou isso para a sua vida, ele vai dizer não. Ah, ele está assim porque ele quer, não é verdade. Ele experimentou porque ele quis. Mas hoje ele não quer estar naquela condição. As pessoas são muito iguais. Aí eu fico dizendo, vem logo, Senhor, vem enxugar dos olhos toda lágrima. A igreja tinha que ter mais paixão pela volta do Senhor. Vem, Senhor, a gente está com saudade. O Atmani escreveu uma canção que ninguém conhece, mas ela é assim, a letra. Desde Betânia, quando nos deixaste, saudade imensa inundou o meu ser. Não tenho mais tocado a minha harpa. Como tocar se a ti não posso ver? Na solidão da noite tão sombria, fico em silêncio e calmo a meditar. Vazios são os meus dias, pois aqui não estás, Senhor. Não te demores para voltar, né? Pode parecer depressão, não é pura saudade. É puro desejo que o Senhor volte. Esse negócio de largar a harpa, lembra, Davi? Davi vai dizer assim, olha, às margens dos rios da Babilônia, nós pendurávamos as nossas harpas. Não, às margens dos rios da Babilônia, nós pendurávamos as harpas dos salgueiros que lá haviam. E os nossos inimigos que nos levavam cativos nos pediam canções. Como entoar um cântico do Senhor em terras estranhas, que me resseque a mão direita, é a mão que vai tocar essa harpa que o Atmani está falando. E que a minha língua se apegue ao paladar, se de ti, Jerusalém, que seria o lugar onde seria levantada a casa do Senhor, lugar para se de ti eu não me lembrar. Depois, quando o Senhor traz a libertação, ele tem um salmo de contraponto. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. E a nossa boca se encheu de alegria. E as nações olhavam perplexas, grandes coisas que o Senhor fez por ele. Se eles não sabem o que ele fez, deve ter feito, porque olha a alegria desse povo. Então, assim, né, é o nosso chamado. O nosso chamado. Né? Acho que eu desviei do assunto aí, né? Tá, tem problema. Aqui é conversa, é bate-papo nesse aspecto. Eu sei que... e como faz falta... Hoje a gente tem cada vez menos música, né? Falando da volta. Você falou sobre isso, que a igreja deveria ter mais paixão pela volta de Jesus. Até nas músicas isso é refletido. A gente não tem essa questão. Em algum momento a igreja de fato perdeu, assim... A igreja, estamos generalizando, é a palavra geral, né? Essa busca, essa coisa. Quando você vai fazer uma lista, vamos pegar umas músicas que falam da volta de Jesus. Você vai pegar as mais antigas e, assim, dos últimos 10, 15 anos, das músicas que vão para o mainstream, né? Das músicas de sucesso. Claro, deve ter gente compondo, mas músicas que a gente conhece. É difícil achar. Até a música que está fazendo sucesso mais recente, chamada Maranata, ela não fala da volta de Jesus. É só o refrão com a palavra. Às vezes o pessoal nem sabe o que significa, né? Mas sabe o que é, pastor Ramon? Tu lembras quando aqueles magos do Oriente chegaram em Jerusalém procurando pelo rei? E essa busca deles chega até Herodes.
E Herodes fica indignado, porque ele diz, o rei sou eu, que conversa é essa? Vai nascer alguém que vai tomar o meu lugar, não tenho esposa grávida. Onde vai nascer esse rei? Nós estamos seguindo a estrela dele. E aí, magos, os magos, sabe o que significa mago? O mágico. Eles eram mágicos. Eles não eram astrônomos. Eles eram astrólogos. Eles eram místicos. Mas eles vão chegar primeiro do que aqueles que sabiam. Porque quando o rei chega para ele e fala assim, vem cá, chamou os escribas, chamou os senhores da lei, os que conheciam as escrituras, não tinha tudo que a gente tem hoje, porque só tinha os profetas, Pentateuco, Torá e coisa e tal, mas tinha Isaías com as profecias. E eles dizem para onde ele vai nascer. Aí os caras sabem, eles falam assim, ele vai nascer, não és tu, Belém, Efrata, de forma alguma menor entre todas as cidades, porque de ti nascerá aquele que apacentará o meu povo. Eles contam para o rei onde vai ser, mas eles não foram. Pastor Ramon, por que eles não foram? Essa informação não tinha relevância para eles. Isso está acontecendo com a igreja. Claro que não é uma máxima, mas é assim. A igreja sabe que o Senhor vai voltar. Nós sabemos. O Senhor disse que vocês vão conhecer até de olhar para as coisas assim, vocês vão perceber o campo. Vocês vão ter os sinais, nem eu sei o dia, nem a hora. Jesus como homem, não como divino, mas como homem, ele não sabia mesmo, ele não estava mentindo, ele nunca tropeçou, né? E aí, se não tem importância, por que eu vou escrever canções sobre isso? Se não tem tanta importância assim, né? Não estou falando mal de ninguém, estou falando mal de nós, porque nós somos a igreja, né? Somos nós mesmos, o corpo do Senhor. Eu digo que a paixão nos leva para o evangelismo, nos leva para as canções, e a boca fala que o coração está cheio. Ninguém pode dar o que não tem, né? É o que eu penso. Por isso que falta canção sobre o assunto. E você colocando aí sobre essa questão de paixão ou dos assuntos, e eu pensando aqui como que mesmo não, de maneira infantil, você aborda esses temas. Foi até uma coisinha que eu coloquei no texto da chamada, né, que através do teu ministério, do teu trabalho, você tem milhares, milhões de crianças, não sei nem se é possível precisar número, né? Mas que foram recebendo os princípios do Evangelho através disso tudo. Inclusive, podemos falar, você começou em 83, e eu estou com 42, vou fazer 43 esse ano. Então, assim, podemos dizer que essa geração de 80 é a geração que, de modo geral, está na liderança da igreja hoje. Né? É mais ou menos nessa faixa etária, de média. São pessoas, aqueles que cresceram na igreja, eles receberam muito do teu ministério, do teu trabalho. Igreja, a gente tem um fenômeno das pessoas que vão se convertendo em todas as faixas etárias, né? Então, mas isso é muito importante. Então, eu tenho toda uma geração que conheceu muito contigo. E assuntos que vão mexendo. Uma das coisas que ficou muito marcada na conversa que a gente teve da outra vez, eu te perguntei de uma música que eu, assim, sou extremamente apaixonado até hoje, e que você contou um testemunho e falou da complexidade que é o tema família, porque eu te falei da música Bem-vindo à Família, que é uma música assim que, nossa, pra gente ali, eu estou aqui na região de Teresina, mas eu cresci na zona sul de São Paulo. Então, assim, nossa, pra gente lá, a gente crescia cantando, era música de saudação, música lindíssima, que até hoje você canta sem o menor problema. Mas você falou de coisas, de testemunhos que você recebia, de crianças que a referência da família era péssima, mas que isso era transformado pelo poder do Evangelho. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa canção, inclusive de como é lidar com esse tema de família, do que as crianças passam dentro das famílias, como é que isso tem gerado aí no teu coração. Olha, primeira coisa assim, que eu acho que é o grande peso, é que toda palavra nossa, quando você experimenta
a palavra do Senhor no seu coração e ela transforma você, e ela muda, você ganha uma força muito grande para falar daquilo que você experimentou. Não se trata de uma... A Rose está entrando aqui agora, no carro. Essa live está no carro, né? Diferente de todas, talvez. Sem problema, barulho, tá tranquilo, pode falar. E eu acho que ela vai ligar para ligar o ar, né, Rose? Acho que só vai dar um barulhinho aqui, gente. Vê se atrapalha demais. Atrapalha muito? Parou de... Não, já ligou? Não, aqui não põe vento, não. Não, sem vento. Sem vento, deixa assim que refresca. Então, assim, quando você... Como é que tá o som? Tá tranquilo? Tranquilo, pode falar. Se piorar, a gente desliga, que o importante é que a mensagem vá transpirar um pouquinho. A gente já está acostumado dentro das fantasias. Eu estou sem ar aqui também, o meu ar deu problema, eu também estou aqui, ó. Estou aqui em Teresina, meu amigo. Hoje, pense num dia quente. Tá ótimo, não tem problema não. Manda bala. Tá, e aí, eu acho que a grande força dessa mensagem vai também da experiência, né? Que a gente convive com família. Qualquer pessoa, qualquer pastor, o seu primeiro rebanho, sua esposa e seus filhos. Sua esposa e seus filhos. Se você como pastor, né, sua esposa está fora e seus filhos, não quer dizer que você está desqualificado totalmente. Cada um é cada um. Hoje nós temos pastores, mas quando você tem a sua família andando com o Senhor, né, e esses valores são de fato colocados no coração, porque a Bíblia diz que se você ensinar a criança no caminho em que ela deve andar, ela não se afastará dele. Mas ensinar, essa palavra, inclusive, eu não sei se eu falei da outra vez, essa palavra vem de insígnia. Nem tem a ver com... marca a criança. É marcar. Marca a criança no caminho. No caminho, é dentro. Não é você marca de fora, você não faz, ensina. Porque os nossos filhos, eles aprendem o que nós ensinamos, mas eles praticam o que a gente pratica. Então, quando você pega uma música e fala bem-vindo à família, né? Seja bem-vindo aqui. A gente cria monstros sagrados. Não, é gente como a gente. O texto vai dizer, olha, a gente briga antes de sair do carro. Você lembra que tem esse texto antes? Que vergonha, quando a gente entrou no carro, meu pai está nervoso com a mamãe. Fico feliz quando chegamos na igreja, a gente volta a ser bonzinho de novo. Tem um protesto, é uma família normal. Uma família que se arranha, que tem que se perdoar. E eu posso falar que a minha família é essa família que se arranha e que a gente entra em conflito e se machuca e tem que pedir perdão e retomar. Mas quando alguém que vive isso com essa verdade diz assim, olha, vale a pena, bem-vindo a esse conceito familiar, é ali que a gente aprende a amar de fato, ali nós somos realmente quem somos, ali nós abandonamos as nossas máscaras, ali nós não ensaiamos nada, nós pensamos com a língua, né? Então, é esse lugar maravilhoso que é a família, que tem a ver com Deus, com gente imperfeita, convivendo junto, mas vai dizer que amemos uns aos outros como Ele nos amou, e só falemos coisas boas e do seu amor que o Santo Espírito, né? Porque se não for o Santo Espírito, ninguém vai ser bonzinho o tempo todo, né? Nos conduz em oração, e assim vamos ser da família. E aí esse conceito de família está muito mais aprofundado na igreja, só que a gente parece que não acredita, nós somos filhos do mesmo pai. Quando a gente parte o pão lá, esse é o meu corpo, está falando do corpo do Senhor, mas está falando do corpo dele também. Não dá para você pegar o pão e colocar na boca como se fosse um chiclete, como a gente vê por aí. Muitas vezes, né? A comunhão, o respeito, o meu comprometimento, quando eu parto o pão, eu não estou abrindo mão de quem eu sou em Cristo, nem do que Ele é para mim, e nem dos meus irmãos que estão à nossa volta, e da igreja, que é uma coisa diferente do que tudo que houve antes. Aí nós vamos cantar canções de adoração juntos, nesse contexto de partilha do pão.
Eu não sei se eu misturo muito as coisas, pastor Ramon, mas tudo para mim está totalmente misturado. Essa verdade que pulsa em nós é que vai fazer toda a diferença. Nos outros, porque quando as pessoas veem essa paixão, quando as pessoas entrarem... Jesus falou isso, Jesus falou, olha, vocês não vão ser conhecidos pela afinação dos corais, nem por orar, nem por jejuar, nem por reunir, nem por ler a Bíblia, nem por conhecer a minha palavra. São coisas importantes, relevantes são, mas Jesus falou, as pessoas vão olhar para vocês, vão ver que vocês se amam, elas vão dizer, caramba, eles são dele, não é isso? Nisso conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem. Então, esse amor vivido na família, primeiro na minha casa, primeiro com os meus filhos, com o meu primeiro rebanho. Aí depois, na maior família do mundo, a Igreja do Senhor. Que ele juntou um monte de pecadores, então é por isso que dá faísca, dá encrenca, dá briga, dá confusão. E a igreja é isso, mas é o melhor lugar, é o sal, né? Você já viu, pastor, alguém elogiar o sal num churrasco? Já viu? Não, ninguém vai elogiar o sal. O sal não está ali para ser elogiado, ele está ali para reclamam salgar. se tiver em excesso ou se não tiver. Carne sem sal, a turma está sem sal isso aqui. Aí gera reclamação. Então, a nossa falta vai ser sentida quando a gente não estiver mais aqui. Então, assim, o sal não está ali para ser paparicado, ele está ali para salgar. Ninguém. Você vai vão elogiar o churrasco, a churrasqueira, o churrasqueiro, o boi confinado, o corte da carne, a didática, o fogo, até o carvão, tudo, menos o sal. Mas tira o sal para você ver. Jesus juntou essa gente toda, somos a igreja do Senhor. As nossas canções vão refletir essa glória de Deus, né? Você falou aí, eu acho, eu não sei se é um ou se é o dois, mas tem a Somos Filhos do Senhor, não tem a canção? Somos filhos do Senhor, todos nós. É o do... É o um. Eu lembro. Negro e branco, alto e baixo. Ele ama todos. Ele ama todos. E apesar de sermos crianças, está falando das crianças, né? Somos soldados mesmo assim. Né? De 83. O Bem-vindo à Família é sua ou é versão? É versão. É versão. Ele está ali no Louvores da Garotada ainda, né? Ele faz no Louvores da Garotada 3. No né? 3. Tá. E no Louvores da Garotada 2, foi uma galera da Lagoinha que gravou com a gente. Inclusive a Ana Paula Valadão. No 2, tá? Eu ia te perguntar sobre isso. Ela gravou com vocês, né? Foi a primeira vez que ela entrou no estúdio, sobre a direção da Avone, nossa também, na parte dos textos da época, né? O André era pequenininho, loirinho, não parava quieto. Né? A Ana Paula era um pouco maior. Ela vai cantar em teu tempo, tudo lindo tu fazes, né? Em teu tempo, é a Ana Paula que está fazendo aquele solo ali. Olha só. E é engraçado porque essa informação eu só fui ter depois, bem depois, quando surge o trabalho infantil do Diante do Trono. Assim, a primeira coisa que eu lembrei quando eu ouvi o Crianças Diante do Trono 1 foi Louvores da Garotada. Mas assim, na hora, pela estrutura, né? O pessoal falando com as crianças, aparecendo ali os personagens, aquela figura que conduzia, é uma estrutura completamente focada. Estou falando do primeiro. Primeiro, Crianças Diante do Trono, era muito assim, Louvores da Garotada. E é interessante como você começa num universo praticamente com pouquíssimas referências e vocês vão se tornando a grande referência. A Turma do Print já tem de 94, né? 93, 94, então já tem aí um bom tempo que vocês estão na estrada e é uma marca super consolidada. O que eu queria saber de você era
poxa vida, você começou em 83, aí você migra para a turma do print, para algo, e aí você começa, então, as suas composições, é muita música que você tem, impressionante. E você percorre os anos 90, você entra nos anos 2000, as mudanças de tecnologia, as mudanças de sociedade, você continua 2023 na estrada e com o trabalho infantil. No fundo, as crianças continuam iguais, você continua sentindo a mesma coisa. Quais são as barreiras hoje? Ou você sente que a coisa com as crianças hoje é mais difícil? Qual a sua percepção com toda essa história que você tem para o trabalho infantil de hoje? Como é que estão as coisas no mundo infantil? Se lembra que há um tempo lançaram uma música falando assim: o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído, né? É mentira. Nossas crianças estão com os dedinhos cada vez mais ágeis, com os olhares cada vez mais perdidos, com a fala cada vez mais travada. Elas estão viciadas na dopamina dos games e do celular. Dopamina é dopamina é o neurotransmissor responsável pela alegria, pela compensação e pelo prazer. Então a dopamina é como a droga. O pai não tem noção do perigo de ter um filho o tempo todo recebendo dopamina. Quando ele chegar aos 13, 14 anos, quando oferecerem pó, maconha, sendo bem aberto, sim, bem aberto, né? A gente corre o risco deles estarem mais próximos e aceitarem. Hoje nós temos muitas síndromes que não tinham tanta sequência, porque a tecnologia apressou muita coisa. E as nossas crianças estão viciadas nessas tecnologias. E às vezes a gente não pode nem falar. Uma criança, pastor Ramon, com 5 anos, ela já viu todo tipo de pornografia, de violência. Ela já viu todo tipo de vídeo inadequado para a idade. Isso é precoce, é ruim, é viciante, é perigosíssimo. Outro dia passou assim, ó, dê um desses aqui para o seu filho e fique em paz. Era um tablet. E eu fiquei pensando, até quando? Até quando? Né? Agora, criança é sempre criança. As comunicações, a comunicação mudou. Ah, você não pode falar sobre bullying com a criança, muito precoce, você não pode falar sobre opção sexual com a criança. Olha, estão falando o tempo todo. Por que nós não podemos? Por que é precoce? A comunicação mudou. Eu fiz outro dia falando sobre isso. A forma de comunicar mudou. A gente está lá. Agora, criançadinha, os caras estão com 8 anos. Pedro, Tiago e João, o barquinho não dá mais. Isso é comunicação para 1 ano, 1 ano e meio. Eles estão cantando funk cheio de palavrões. Estão aprendendo. Ah, eles não vão aprender? Aprendem muito mais que a gente. Aí o que acontece? Como é que você faz para reter essa criança nesse universo? Tem que ter muita dinâmica. Eu, graças à forma, ao Senhor e à maneira que a gente trabalha, a retenção é muito alta, né? Mas tem muita criança que precisa de um acompanhamento mais próximo. E é do pai. É do pai. Deuteronômio foi largado de lado. Então você vai falar dessas palavras que estarão no teu coração, para o seu filho guardar no seu coração, mas estava no coração dele primeiro, entendeu? Aí você vai falar de manhã, ao deitar, ao levantar, ser sentado à tua mesa, andando pelo caminho, você vai colocar na mão direita, na tua testa, no teu portão. Quem é que faz isso? Os pais estão preocupados em formar juízes, advogados, doutores, médicos, cientistas, delegados, pesquisadores. Mas se eles não levarem os filhos a Jesus, perdemos tudo. Perdemos tudo. Esse contexto torna a comunicação
mais difícil? Sim, mas criança é sempre criança. Você entra com um fantoche, tá todo mundo, uau, que legal. Como não ficou no passado? Não, não ficou. Né? Você entra com bonecos, dá para chamar atenção? Segura. Boa música, música que marque. Né? Eu tenho escrito músicas muito centradas para o momento. Né? Vou repartir uma aqui contigo, você vê. Ó. Você não é todo mundo, eu não sou todo mundo. Você não é todo mundo, não, não é todo mundo, não é. Você tem uma marca especial que ninguém no mundo tem. Olhe para a sua digital, não é igual a de ninguém. Não é porque todo mundo faz que você tem que fazer. Não é porque todo mundo viu que você precisa ver. Não é. Quantas vezes o seu pai falou? Você não é todo mundo. Ô pai, mas todo mundo deixa. Eu não sou todo mundo. Você não é todo mundo. Não, não é todo mundo. Não. E outras, várias canções nesse termo de autoafirmação da identidade. Eu não faço música para vender, não faço música para fazer sucesso. Tomara que façam. Mas a gente faz as músicas para abençoar. A gente conta as histórias. A gente não conta a história de Davi e Golias para a criança saber que o baixinho bateu no grandão, que coisa incrível. Porque todo mundo que vê uma briga vai querer que o mais fraco ganhe, não é isso? Não, então esse fascínio de Davi não é por isso. Ele tem que entender que os gigantes que entram na casa dele, ele mesmo sendo menor, ele tem a experiência de Davi disponível para ele. O que é que essa história tem a ver comigo? É que esse poder está disponível para você, você pode vencer. E nós temos experiência das crianças falarem assim, ó, a partir de hoje você não toca mais em mim, ó, né? De filha falar para o pai que o abuso vem do pai. A partir de hoje você não toca mais em mim. Depois eu vi uma história dessas. Criança que sofria bullying falar, mãe, tinha uma menina que gravou com a gente agora, há pouco tempo ela gravou, entra lá e vê, por que com a turma do print? Você vai olhar a menina maior delas. Gravou com a gente. Agora você falando aqui, tem restrição. Para não falar. É. Mas era uma criança que só usava um moletom, olhava para o chão. Né? Sofria bullying o tempo todo. Ela falou, chega de bullying. Vou vencer esse gigante. Uma canção, uma música. Tem cura através da música. Então não são para sucesso. Se elas fizerem, que bom que seja. Se não fizerem, elas têm que ministrar com umas histórias, com uma palavra da nossa boca. Ô, pastor Ramon, eu falo demais, né? Não, ela te deu um toque aí, foi do horário, é isso? O horário estourou para vocês aí? Também. Também, né? Mas a gente pode continuar, viu? Tá, não. Vamos fazendo uma parte B, eu acho incrível. E caminhando aqui para o final, você falou que suas músicas não são para sucesso. E sim tem o objetivo de ensinar. Mas a gente está num mundo digital hoje muito complicado. Da mesma maneira que as pessoas falam que é democrático, você tem trocentos milhões de músicas sendo lançadas o tempo todo, criança virou um filão lucrativo, sempre foi, né? Mas comercialmente falando, até porque hoje existe esse desespero dos pais de deixar um celular e um tablet, e aí procuram-se os canais lá para ficar na galinha pintadinha lá, fazendo lavagem cerebral na cabeça da... Mas, enfim, como é que está a turma do print hoje, digitalmente falando? Eu lembro de você compartilhar o sonho, né, de ter uma grande plataforma realmente dentro assim, focada para essas crianças que hoje estão recebendo tecnologia de ponta. E a gente na igreja vai ficando para trás, como você falou, estamos cantando as mesmas musiquinhas, de modo geral, de 40, 50 anos atrás. E as faixas etárias estão mudando e a gente não está percebendo. Como é que está hoje
essa questão digital? As pessoas estão encontrando onde? Você está lançando onde? Como é que está a turma do print hoje? A turma do print, ela é muito do orgânico ali, do corpo a corpo, né? A turma do print tem um canal, né? A gente tentou algumas coisas para alcançar mais gente, elas não vingaram, né? Então nós não somos referência nessa parte digital. Tem os canais, tem coisas boas que foram colocadas lá. Agora eu vou colocar uma série de músicas transformadoras para esse tempo, né? Canções que as crianças aprendem na hora de ouvir, tudo chiclete, com uma intenção de propagar isso aí cada vez mais. Mas eu não me preparei adequadamente para isso. Pensei que conseguiria fazer, pelo fato da gente fazer TV e rádio, né? Então, assim, não é o nosso forte. Mas tem bastante coisa. Se entrar na turma do print lá, você vai ver muita coisa. Tem muita coisa por lá. E como todo mundo usa, tem de todo tipo, nas plataformas, né? Também vai encontrar. Mas não é o nosso carro-chefe, esse mundo digital. Eu pretendo, em algum momento, achar alguém que tenha essa habilidade para a gente juntar canções de conteúdo, porque eu reconheço também, uma vez eu ouvi do Christian Shein, do Delcio Meirelles, você tem que ter um coração grande e um pé pequeno. Então a gente não... Todo mundo tem que receber no coração, mas para andar junto, e eu sei que eu sou chato nesse sentido. Eu já tive conflitos por causa de canções sem conteúdo. Eu tenho que tomar cuidado para falar. Eu não tenho problema com a canção se ela for de entretenimento. O entretenimento é uma coisa boa. As pessoas precisam e tem que ter. Mas eu não sou o cara que vai fazer, entendeu? Meu chamado é outro. Então eu já tive que parar coisas, falar, ó, não põe uma mão nisso, não é. Eu não sou a melhor pessoa para isso. Tem gente melhor do que eu para isso. Eu não tenho uma canção da turma do print que seja para entretenimento apenas. E isso tem que estar forte para a plataforma mandar isso para frente. Então, essas coisas que instruem muito, que ensinam muito. Tem música minha que eu já sei que já vão cortar. O caminho está se estreitando. Tem música minha que eu sei que eu vou ter que me explicar já com alguém. Eu só estou esperando a hora de ser chamado. Música que fala sobre ideologia de gênero, por exemplo. Música que fala sobre opção sexual, sobre o que Deus fez, macho e fêmea. E essa onda não tem mais volta. Isso aí vai cada vez ficar mais estreito, eu sei disso. Mas enquanto não me tirarem a capa igual de Arão, vou continuar. Até o dia que eu vou subir um monte, vão tirar minha capa, eu vou me despedir desse mundo e vou para a glória. Onde ele enxuga dos olhos toda lá. Oh, Deus. Mas tá lá, você tem um canal no YouTube, Turma do Print, é isso? O que é, Rose? Turma do Print e tem o Turma do Print Baby também. Tem Turma do Print Baby, que tem coisa mais para os pequenininhos. Não tem muita coisa, mas a gente está caminhando aí, engateando. Tem Turma do Print oficial, Rose, é o Instagram, né? Turma do Print, E tem o Instagram também, que tem... O do Instagram é esse que a gente tá. Isso. O YouTube Esse é da Turma do Print ou é no meu, Rose? Turma do Print. Porque tem o do Alberto Chuchu também. Ok. Tem mais esses papos desse jeito aqui, músicas que são... Você começou muito recente, né? Comecei recentemente, mas... Inclusive, eu preciso ter o contato desse, então, para poder seguir lá, como você colocou. Agora, um importante, Alberto, Espera aí que eu acho que entrou ligação aí, que eu perdi teu áudio. Vê aí rapidinho. O teu áudio sumiu aqui, a gente já tá chegando. Vamos ver se volta. Voltou? Voltou, Rose? Voltou. Foi ligação. Voltou. Deu uma bateria fraca.
Era o que eu tinha te perguntado. A gente está terminando aqui, não tem problema. Mas é importante, no Spotify, nas plataformas, a turma te procura, é turma do print também, Turma é isso? do print, vai encontrar bastante coisa lá, mas tem muita coisa que eu vou despejar lá agora. Tá, Vai ter turma do muita print. coisa nova lá. As tuas coisas mais adultas é que você não colocou num outro perfil e nem colocou em canto nenhum, né? Em canto nenhum. Já está pronto, Oh, gravado. Deus. Já vou Até colocar. hoje eu estou esperando o lançamento da música lá de Jacó. Enfim. Olha, meu querido, eu sei que vocês estão na correria, a bateria está acabando. O pessoal que está entrando agora, a live vai ficar salva, já vou salvar e já vou subir para o YouTube também, para não perder essa. Mas Amém. quero te agradecer pela conversa. Incrível, a gente ainda vai ter outras com certeza. Deus abençoe aí nessa viagem. Você está no meio da estrada e que continue sendo bênção, viu? Mas é sempre um prazer falar contigo. Amém. Amém. A gente está indo agora para... Essa semana Guarulhos, né? Tem Guarulhos, depois tem Rio, depois tem Estados Unidos, interior de São Paulo. interior de São Paulo, a agenda está... Graças a Deus, o importante é a agenda extensa. Coisa boa. Glória a Deus. Que bom, que Um abraço, bom, pastor. Então. Aqui Abraço, minha minha querida. companheira aqui, cadê minha gata? Tá aqui. Aê. Não é feia nada. Ninguém nunca precisa perguntar para mim pela Rose, porque ela está sempre junto comigo. Bênção, glória a Deus, glória a Deus. Deus continue a abençoar. A mim, particularmente, nossa, é aquela coisa de estar conversando com um herói de infância. Tudo bem que eu estou parecendo mais velho que você hoje, eu sei disso. Barba e cabelo branco, mas é uma inspiração, viu? Olha. Mas o meu cabelo não fica branco. Eu não deixo. A Rose não deixa, ela mete uma tinta. Entendi. Eu estou pastoreando também aqui, então no meu cabelo, o que não está ficando branco está caindo e a barba Mas olha, boa viagem. Diga. Amém. Aquele cabelo que se recusa a ficar branco, ele se joga, se mata. É um Mas problema, eu já tenho alguns. Eu tenho o professor Chuchu que ela não quer que eu tire e deixe o cabelo dele ficar branco. Crianças. Então... Entendi. Tá bom, gente. Boa viagem, que Deus abençoe. Um prazer conversar contigo e a gente ainda vai ter outro, tá bom? Até mais, meu querido. Abraço para todos aí da live. Você é uma bênção, querido. Trazer essas comunicações maravilhosas sobre a história da música no Brasil. Música gospel. Amém. Música Deus cristã, abençoe. Né? Música cristã. É isso aí. Um abraço, até mais. Um abraço, pastor Ramon.